A líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, é agora convidada desta edição da noite. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Já tinham sido dados sinais neste sentido, mas hoje o PAN oficializou este apoio a Ana Gomes. Porquê? Existem, de facto, muitos pontos de convergência? Antes de mais, boa noite a todos e a todas que nos ouvem também lá em casa. Não só existem pontos de convergência, como antes de mais, é importante ter presente que nós vivemos um momento extremamente complexo do ponto de vista não só sanitário, socioeconómico e também ao nível daquilo que são outras crises que não ficaram para trás, como a crise climática. O PAN, ao decidir não apresentar candidato próprio, olhou para aquilo que era a esfera dos vários candidatos que se apresentaram aos pré-candidatos. Mas nunca chegou a ser equacionada essa hipótese de Neste ter um caso, candidato tendo próprio? em conta o momento complexo não só que vivemos, como também a dedicação que neste momento o PAN está a empregar não só àquilo que é o trabalho parlamentar, como também ao trabalho autárquico, a par, obviamente, daquilo que é uma eleição pessoal, portanto, aquilo que está em causa não são eleições de partidos para as eleições presidenciais, mas sim candidaturas pessoais que podem ou não ser apoiadas por forças políticas, tendo em conta as pontes que existem com a candidata Ana Gomes, nomeadamente aquele que é um perfil marcadamente humanista, de preocupação com os direitos humanos, com os direitos dos refugiados, com também a ponte que existe em matéria de combate às alterações climáticas. Ana Gomes tem, de facto, feito várias referências, inclusive, às preocupações não só com o ambiente, como também acompanhado o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nesta matéria, a par também daquilo que é uma agenda marcadamente de combate àquilo que é a corrupção. Temos também matérias que muito nos aproximam, como, por exemplo, as matérias da transparência, do regime do apoio aos denunciantes e, portanto, tendo em conta que estamos perante uma candidata que é progressista, humanista, europeísta e que, de alguma forma, vem rever aquilo que são os valores também do ideário do PAN, decidimos apoiar essa candidatura de Ana Gomes. E nunca foi considerada a hipótese de apoiar uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente que o Presidente Marcelo tem a virtualidade de ter um mandato completamente distinto daquilo que foram os seus antecessores. No entanto, existe... Mas o balanço que fazem é assim tão negativo para que não mereça esse voto de confiança? Há uma distinção ideológica, há uma distinção não só do ponto de vista daquilo que é a defesa de alguns interesses por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, não só em relação àquilo que são alguns lobbies que, de alguma forma, Marcelo chama para dentro também da sua presidência e Ana Gomes não o faz, como também, obviamente, aquilo que tem a ver depois com as preocupações ambientais. Nunca vimos o Presidente Marcelo ter uma palavra para com as preocupações ambientais ou também com os direitos dos animais. E se por um lado reconhecemos que este registro mais próximo da população, mais humano do Presidente Marcelo é positivo, obviamente que tem as suas virtualidades. Por outro lado, este Presidente não é um Presidente que tenha afeto pelo planeta ou que mostre essa preocupação, seja pelas presentes, seja pelas futuras gerações. E nessa medida, Ana Gomes, de facto, tem esta preocupação acrescida, tem também uma forte preocupação com aquilo que são a defesa dos direitos das gerações futuras, dos jovens, e, portanto, parece-nos que efetivamente precisamos de uma voz mais crítica na presidência da República e não apenas uma voz que muitas das vezes se imiscui naquilo que é a vida política, nomeadamente a vida parlamentar, mas que depois, em alguma medida, não se traduz numa ação ou numa presença mais crítica ou efetiva por parte do Presidente da República. E nesse sentido, a escolha de Ana Gomes foi consensual dentro do PAN? Ninguém pendeu, por exemplo, para Marisa Matias? Bom, posso de facto dizer que dentro da Comissão Política Nacional houve uma clara maioria de apoio a esta candidatura, no sentido de, dentro daquilo que eram os pré-candidatos, apoiarmos Ana Gomes, pelas razões que já enunciei. No caso, quer de Marisa Matias, João Ferreira, estamos a falar de candidatos claramente com uma agenda mais virada à esquerda, enquanto que no caso de Ana Gomes é a única que se apresenta como independente e longe daquilo que possa ser a agenda política de qualquer partido. A própria Ana Gomes já o mencionou, que não iria ceder a compromissos com os partidos políticos e, portanto, parece-nos que é a única que está em condições, de forma mais independente, poder assumir a sua candidatura. Por outro lado, também, não nos podemos esquecer que muitas das vezes a esquerda vem falar da questão do ambiente, mas meramente quase como uma bandeira, em que, de facto, depois não se concretizam ações. Não podemos dizer que o capitalismo não é verde, mas depois não se concretizar e não se materializar com medidas concretas e com um apoio concreto, com aquela que tem que ser a viragem do ponto de vista do modelo de desenvolvimento em que vivemos, que é claramente extrativista, é claramente produtivista, mas que não tem em consideração um respeito mais profundo com o meio ambiente e também com os próprios animais. Este é já o segundo apoio oficial à candidatura de Ana Gomes, depois do LIVRE. Não a preocupa o facto de outras forças políticas poderem apoiar Ana Gomes?
Bom, neste caso não nos faz sentido essa preocupação, precisamente porque estamos a falar de uma candidatura individualizada. Aquilo que nos preocupa claramente é se existe ou não esta ponte de convergência com aquilo que é o ideário do PAN, para que os nossos eleitores também se sintam identificados no apoio a esta candidatura, e tendo em conta que existe este compromisso por parte da candidata, que não irá fazer compromissos ou cedências às agendas partidárias e que, portanto, vai haver também uma maior participação cidadã na sua candidatura em relação ao próprio programa eleitoral. Parece-nos que, efetivamente, é uma candidatura que vem ser disruptiva com aquilo que é o próprio sistema mais tradicionalista. O próprio Presidente Marcelo está muito próximo também do Bloco Central, que nos parece que é algo também que devemos combater de alguma forma, para que não exista sempre esta dualidade PS-PSD que vão, de facto, alternando pelo governo, e nesse sentido Ana Gomes também se apresenta como disruptiva. E há uma particularidade nesta candidatura que também não podemos deixar de descurar, que é o facto de termos uma mulher. Tivemos Maria de Lourdes Pintacilgo, mas pela primeira vez voltamos a ter aqui uma mulher a disputar o primeiro lugar, a disputar a presidência da República, num contexto em que vemos também crescendo aquelas que são os populismos antidemocráticos, e portanto parece-nos fundamental quebrar também este muro da igualdade de género, e aquilo que esperamos é que Ana Gomes consiga de facto ser eleita Presidente da República, nem que seja em primeira ou uma segunda volta, e portanto só o facto de já termos isso também... Isso para você já era uma vitória, uma ida a uma segunda volta? Já seria de facto uma grande vitória, não só do ponto de vista daquilo que é o debate em democracia, como também aquilo que é, obviamente, questões da igualdade de género que têm sido muito deixadas para trás. Nós em 100 anos de República, de democracia, não tivemos de facto uma mulher na presidência da República. Isto é sintomático do trabalho e do caminho que ainda temos a fazer em matéria de igualdade de género e, portanto, este também é um papel muito importante, esta voz que Ana Gomes está a dar a todas as mulheres que estão na política, com mérito próprio, porque nunca afastámos a questão da meritocracia quando falamos em questões de igualdade de género. Também é um exemplo disso. Ana Gomes